a Deus. Louvado seja Deus, né, irmãos? Então, nós somos gratos a Deus, ao Senhor, autor e conservador da vida, né? Por estar proporcionando mais esta oportunidade de estarmos aqui tratando de assuntos concernentes à lei de Deus, aprendendo com o Senhor, sendo edificado, né? Sendo santificado também, porque Cristo disse na oração sacerdotal que a palavra ela santifica, né? E é muito maravilhoso estar aqui nesta dimensão, envolvido com os interesses do reino de Deus, que agrada a Deus, interesse propriamente dito, que é o ensino da palavra de Deus, né? E é maravilhoso estar aqui. Convido os irmãos que intercedam por nós no Espírito, pois eu não mereço estar aqui diante desta pleia de professores, né, homens e mulheres de Deus, capacitados muito além do que a mim, ambos à luz, diante à minha frente, homens avalizados na palavra, no conhecimento teológico, mas estamos aqui na dependência do Senhor, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, verso 3, ou 3, verso 5. Não que de nós sejamos capazes de pensar uma coisa como se nós partíssemos. Do contrário, a nossa suficiência ela vem de Deus. Então orei por mim para que o Senhor venha abrir a porta da palavra. Queremos falar de um assunto muito importante nesta noite: a maldição do pecado, o pecado de Acã. E eu confesso, como alguém disse por aí, falar do pecado de Acã é futucar Satanás com a ponta da espada do Espírito. Não é brincadeira. Mas Deus me chamou para isso, a igreja, né? Homens e mulheres idôneos que aqui estão. Deus nos chamou para isso. E mais do que nunca é tempo de pregar esta palavra, de ensinar esta palavra com verdade, sem reservas, né? O profeta Jeremias também diz, Jeremias 23 e 28, o profeta que tem um sonho, conte-o apenas com um sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo? Não é isso, irmão? E estamos aqui para pregar a verdade de Deus, seja uma palavra mais branda, seja uma palavra mais delicada, como é essa, pecado no meio do arraial de Israel, né? Onde envolveu o fim trágico desse homem chamado Acã. E Paulo também diz em 1 Coríntios 14:8 que se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Jesus Cristo está voltando. Satanás, mais do que nunca, está sendo Satanás em seu caráter, que é matar, roubar e destruir, né? Criança recém-nascida, menos de 1 ano de idade, sendo vítima de um ataque violento de pedofilia. Vocês estão esperando mais do que nós, a igreja. Irmãos, o mundo está definido no mal. O mundo está definido no mal. E a igreja? É tempo de nós também nos definirmos em que, qual é o propósito de Deus nas nossas vidas. Então é tempo mais do que nunca de agarrar com a verdade, viver a verdade, pregar a verdade, aplicar a verdade, porque Jesus está à porta. O mundo já é maligno. As obras do mundo nos mostram isso. Mas sem nenhuma delonga, vamos entrar na lição, porque o tempo ele é precioso. Louvado seja Deus, né? Vamos falar sobre a maldição do pecado. Graças a Deus. A introdução. O capítulo 7 do livro de Josué narra o fracasso de Israel em sua primeira investida contra Ai, a desoladora oração de Josué, a resposta e orientação do Senhor e a confissão e o julgamento de Acã. Nesta lição aprenderemos que o pecado de apenas um homem pode afetar uma nação inteira, trazendo culpa, tristeza, fracasso e derrota. Louvado seja Deus.
Então é desse assunto que iremos tratar, sobre a questão da maldição do pecado, o pecado de Acã. Louvado seja Deus, estou aqui para ser usado por Deus, uma ferramenta que Deus me confiou, nada além do que isso. Então por isso, irmão, é que nós nos tranquilizamos, né? Porque Deus, Ele confiou uma ferramenta diferente a cada um de vós que aqui está aqui. Louvado seja Deus, né? Davi e Saul nos ilustra essa verdade. A armadura de Saul não serviu para Davi. Então eu estou aqui para fazer uso da ferramenta que o Senhor nos confiou para falar sobre o pecado. A princípio queremos falar para os irmãos, dar uma pincelada sobre o método de como temos a intenção de aplicar esta lição, lecionar nesta noite para este corpo docente. Falar acerca do pecado, irmãos, dentro do objetivo da lição, pois a nossa lição ela tem um objetivo. Sabemos que o pecado ele é tratado pela amartiologia, isto é, um ramo da teologia sistemática que discursa, que trata, que estuda sobre a questão do pecado, né? A entrada do pecado no homem e as suas consequências. Sabemos também que quando estudamos a martiologia, a doutrina do pecado, a gente também estuda que o pecado ele começou em Satanás, né? Lá no céu, com a sua rebelião, e arrastou uma terça parte de anjos. Mas nesta noite nós vamos estudar pecado, não referindo aos seres espirituais criados, que são os anjos decaídos, mas pecado dentro da perspectiva da antropologia, que é o pecado do homem. Então nós vamos focar a nossa atenção sobre a questão do pecado no homem. Especialmente também, é bom salientar a princípio nessa introdução, que vamos estudar o pecado mais dando ênfase, pecado na comunidade cristã, no arraial dos santos, no meio do povo de Deus, pois o texto em apreço, o texto do capítulo número 7 do livro de Josué, ele trata do pecado no arraial dos santos, no arraial dos israelitas, não é isso? Os irmãos leram e veem muito bem o relato de Acã. Então vamos prender a nossa atenção, prender também as nossas especulações, as nossas curiosidades, as vossas perguntas e questionamentos acerca do pecado nessa esfera, dentro do meio do ambiente cristão, do meio dos seguidores de Deus, das pessoas que já desfrutam da comunhão com Deus, que já conhecem Deus e que já têm noção do que é se relacionar com Deus e que mal o pecado pode provocar interferência nessa comunhão. Amém, irmão? Porque se formos falar de pecado no contexto geral desta palavra, é necessário um seminário aqui com uma semana de 3 dias. Então vamos tratar de pecado nesta dimensão. E não